Então, pessoal, bom dia, né? Vamos para mais uma videoaula, né? Sobre figuras semelhantes, tá? Onde a gente entra em triângulos semelhantes, que é o que estamos estudando, beleza? Então, vamos lá. Figuras semelhantes. Então, pessoal, qual é a única diferença entre as figuras apresentadas aí? Então, perceba que eu tenho aí, né? A mesma figura, apenas a diferença delas são as dimensões, tá? A gente tem algumas maiores aí, né? Outras menores, né? Ou seja, uma é a ampliação da outra, né? Ou redução, ok? Então isso aí são figuras semelhantes. Aqui, por exemplo, ó, ampliação e redução. Perceba aí nessa primeira figura, né? Que diz o seguinte: quando duas figuras são semelhantes, podemos dizer que são congruentes, ou então que uma delas é ampliação ou redução da outra. Ok? Então perceba que aí eu tenho vários triângulos, né? Nessa imagem aí, nesse quadro, onde tem vários triângulos, um dentro do outro. Então esses triângulos são semelhantes. Aí na segunda figura, né, que eu tenho a figura A e B, diz aí ao lado que as figuras A e B são semelhantes e congruentes, ou seja, elas são semelhantes, né, são a mesma figura, elas estão na mesma dimensão e por elas terem o mesmo tamanho, elas também são congruentes. Perceba que elas têm, né, o mesmo tamanho, ok? Então, na outra figura, né, figura P e Q, eu tenho aí a imagem, né, de um tucano e elas são só semelhantes, não são congruentes porque não são do mesmo tamanho, beleza? Então, perceba aqui, ó, a observação aqui abaixo diz: a figura P é redução da figura Q, porque ela é menor, né? E a figura Q, que é a maior aqui, ela é ampliação da figura P. Então, de modo geral, o que são figuras semelhantes? Então, figuras semelhantes, ó, elas podem ser congruentes, né? Ou seja, iguais. Uma pode ser ampliação da outra, né? Quando é maior, ou redução, ok? A gente vai ver onde a gente encontra figuras semelhantes, beleza? Então, figuras que apresentam a mesma forma, mas possuem tamanhos diferentes, são chamadas de figuras semelhantes, ok, pessoal? Então, aplicações da semelhança, né, de figuras. Onde é que a gente encontra também no nosso dia a dia? Então diz aí que o conceito de semelhança tem muitas aplicações práticas. Por exemplo, ampliação ou redução de fotos e mapas. Usam noções de semelhança. Máquinas copiadoras que ampliam e reduzem documentos também, né? Vocês podem notar que num DVD, por exemplo, né? A gente coloca o zoom, agora às vezes vezes 2, vezes 4, né? Quem já mexeu no DVD aí sabe, ou seja, a gente fica ampliando ou reduzindo justamente a mesma imagem. Então fica imagens semelhantes. Né? No próprio Word, a gente pega uma imagem e quer imprimir ela, sei lá, de 3 tamanhos diferentes para fazer uma colagem, para ver qual que dá certo. A gente sempre deixa ela maior ou deixa ela menor, então a gente está ampliando ou reduzindo essa figura. Mas perceba que as dimensões, o comprimento e a largura, elas estão se dimensionando proporcionalmente, certo? Então, pessoal, dando continuidade aí, né? A gente chega em polígonos semelhantes, tá? E polígonos, né, são as figuras geométricas, ok? Então aí considera os polígonos ABCD e a linha B, linha C, linha D, linha nas figuras. Ou seja, só tem 2 polígonos aqui. Percebam que eles têm a mesma representação, ok? Um quadrilátero. E apenas eles têm tamanhos diferentes, certo? Então, perceba aí, né, que eu tenho aí os desenhos dos ângulos, quais são congruentes, ok? Então perceba que, por exemplo, o lado CB, 4 centímetros, na outra figura, o lado C', B', 6 centímetros. Então, o segredo de polígonos semelhantes é você olhar qual lado corresponde a qual lado, ou seja, o que fica na mesma posição, certo? Dessas duas figuras, tá bom? Então, observe que os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, os ângulos são iguais, o ângulo C de um e o ângulo C de outro, são iguais, o ângulo B, o ângulo D e o ângulo A. Certo? Então isso aqui é um dos critérios para que as figuras, 2 polígonos sejam semelhantes, 2 figuras poligonais.
elas têm que ter, né, os ângulos correspondentes, ou seja, na mesma posição, congruentes. E os lados correspondentes são proporcionais. Como assim, gente, lados correspondentes? Os que estão na mesma posição, pessoal, né? Que eu mandei até vídeo na aula passada. Por exemplo, aí, ó, o 4 está para o 6, o 2,4, né? O 2,4 está para o 3,6, o 2 centímetros está para 3 centímetros, 3,8 está para 5,7. Então, os lados são correspondentes 2 a 2, ok? Então, para que dois polígonos sejam semelhantes, né? Precisam que os seus ângulos correspondentes sejam iguais e que os lados correspondentes sejam proporcionais, certo? Então, continuando aqui, né? Aí só está dizendo, ó, o que eu já estava falando, tanto está para tanto, né? Cada lado está para o outro lado, ok? E aqui tem dizendo, ó, que a razão é 2/3. Por que 2/3? Ó, 4 está para 6, né? Perceba aqui que tem, ó, 4 está para 6, estão na mesma posição. 2,4 está para 3,6, ó, dizendo aqui também, tá? Apenas ele aqui simplificou e deu 2/3, ok? Então, podemos concluir que os polígonos A, B, C, D e a linha B', C', D' são semelhantes, ok? Então, dois polígonos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes, iguais, e os lados correspondentes são proporcionais. Foi o que eu acabei de falar. Beleza? Então, aqui fala da razão entre os dois lados, que eu já expliquei a vocês também, tá? E a gente agora vai para uma propriedade, né, da semelhança de polígonos, ok? Que diz assim: se dois polígonos são semelhantes, então a razão entre seus perímetros é igual à razão entre as medidas de dois lados qualquer desses polígonos. Na definição não dá para entender bem, porque ela está bem matematicamente escrita, ok? Mas vamos para um exemplo, né? A gente vai compreender bem melhor, ok? Perceba que aí eu tenho dois polígonos, né? Notem que tem a mesma representação, apenas um é menor, outro é maior. Então eles são semelhantes, ok? Então só está dizendo, pessoal, aqui, ó, que perímetro do primeiro polígono, não. Então está somando todos os lados, AB mais BC mais D, CD mais DE. Da segunda figura, mesma forma, está somando todos os lados, ok? Então vamos para um exemplo que vocês entenderão bem melhor. Então vamos pensar, os lados de um triângulo medem 3,6, 6,4 e 8 centímetros. Você tem um triângulo com essas dimensões, né? O bom é desenhar. Esse triângulo é semelhante a um outro triângulo. Só que o perímetro desse outro triângulo é 45. Então, pense aí, eu não sei quais as medidas dos três lados desse outro triângulo. Eu só sei que a soma dos três lados dele, né, mede quanto? 45. Já do primeiro triângulo, eu sei a medida dos três lados, beleza? Então, a solução seria o quê? Nós vamos fazer a razão do perímetro. Como assim, Jean? Vamos pegar qual o perímetro do primeiro triângulo, qual o perímetro do segundo triângulo. Então, o perímetro do primeiro triângulo é 18, né? Aqui, ó, 18, tá? Olhem só para isso aqui. Por quê? Porque ele somou os três lados, 3,6 mais 6,4 mais 8 centímetros, deu 18. E o segundo triângulo não diz que o perímetro é 45? Então, colocou aqui 18, está para 45. Quando eu simplificar aqui por 9, dá 2/5. Então, 2/5 é a razão do perímetro. E é esse 2/5 que a gente usa para fazer todos os cálculos. Beleza? Então, perceba aqui, ó, que eu descobri a medida de todos os lados, né? Usando a razão do perímetro, ok? Esse é um caso, pessoal, que essa questão aqui, para vocês compreenderem bem, ela é bem complicada, né? Para explicar num vídeo aula assim, virtual, tá? Mas eu posso depois fazer uma demonstração no papel mesmo, para vocês, né, entenderem melhor essa representação aqui, tá bom? Porque o que a gente mais vai utilizar é o que nós veremos, né, aqui na frente, que são triângulos semelhantes, né, onde a gente já está ativo, beleza?
Então, triângulos semelhantes, que é justamente o que nós estamos estudando e nós vamos corrigirmos o exercício, certo? Então, perceba aí, ó, que eu tenho um triângulo ABC, né, que é o triângulozinho de dentro, e RST, que é o triângulo maior. Isso aí seria um esquadro, né, aquela régua triangular. Então, perceba que eu tenho aí lados correspondentes. Ó, perceba aí, ó. O 6 está para 3, o 7 está para 3,5, né? O 8 está para 4, ok? Então, eu teria aí dois triângulos semelhantes, né? Um é a ampliação do outro, beleza? Então, comparando esses triângulos, é possível perceber que eles têm a mesma forma, sendo um deles ampliação ou redução do outro. Em geometria, dizemos que eles são triângulos semelhantes, como eu acabei de falar, beleza? Então, aí mais uma vez, né, foca na parte que dois triângulos são semelhantes quando tem os ângulos iguais, os correspondentes, e os lados proporcionais, certo? Então, né, vamos dar continuidade aqui com o exercício. Essa parte aqui, pessoal, é o que realmente vai nos interessar mais, né, pois é o que a gente estava vendo, né, e corrigiu no exercício anterior, tá? Sobre triângulos semelhantes. O segredo é você olhar os lados correspondentes, que estão na mesma posição. Por exemplo, o 3 aqui, ó, está com o 6, o 5 está com o x e o 4 está com o y. Jean, como é que eu vou determinar essa questão? O x e o y, assim como ela pede. Pessoal, eu sempre disse a vocês, para formar uma proporção só precisa de 4 valores, desculpa, né? Então, vamos pegar aqui, ó. O 3 está para 6, né? Se você iniciar pegando do menor para o maior, sempre tem que ser do menor para o maior. Se for do maior para o menor, tem que ser do maior para o menor sempre, né? Então aqui vamos observar o que foi feito, ó. Vamos observar logo os lados correspondentes, ó. O x está para o 5, tá? Aqui, ó, x está para o 5. O y está para 4, né? Ó, y está para 4 aqui. E o 6 está para 3. Então aqui acima, ó, tem todos, né, os lados correspondentes. Então vamos para a nossa primeira conta. Como eu quero descobrir x e y, é da mesma maneira. Vou ter que fazer dois cálculos, beleza? Então aqui, x está para 5, 6 está para 3. Olha aqui, ó, x está para 5 e do outro lado, 6 está para 3. Certo? Então, aplicando o meu pelos extremos. X vezes 3, 3x. 5 vezes 6, 30. 30 dividido por 3, 10. Já descobri o valor de x, 10. Vamos para a outra conta. Vou pegar novamente o 6 está para 3. Por que, Jean, de novo? Porque, pessoal, uma das razões tem que ter o valor de cima e o de baixo. Né? Só o outro que pode ter uma letra. Se tiver as duas letras, não tem como descobrir. Então, ó, y está para 4 e 6 está para 3. Ok? Então, 3 vezes y, 3y. 4 vezes 6, 24. 24 dividido por 3, 8. Então, os valores que faltam nesse segundo triângulo seria 10 e 8. Beleza? Então, vamos para outro exemplo aqui. Um edifício, né? Isso aqui já é uma aplicação, pessoal. De onde a gente vê, né? O teorema de Tales nos triângulos e a semelhança de triângulos no dia a dia, né? Então, um edifício projeta uma sombra de 10 metros. Então, perceba aqui que o prédio, ó, a sombra é de 10 metros. E um poste de 12 metros, está aqui, projeta uma sombra de 4 metros, ok? Qual a altura do edifício? Então, você já coloca um x, né? Que você não sabe quem é a altura do edifício, aqui, ó, eu chamei de x. Sabendo que ele e o poste são perpendiculares, ou seja, eles estão retos, né? Com o chão, beleza? Então perceba que, ó, passando um pontilhado aqui, formei dois triângulos e estes são semelhantes, que a questão deixa bem representado aí, certo? Então vamos para o cálculo, né? Vamos observar qual lado está para qual lado, né? Então vamos lá. Então nossa proporção ficaria dessa forma, ó. O x, que é a altura, está para 12, que é a altura. E o 10, que é a sombra, está para 4, que é a sombra.
Então, meio pelos extremos ficaria como x vezes 4, 4x, e 12 vezes 10, 120, certo? Então, ficaria da seguinte forma, ó. 4x igual a 120, aí 120 dividido por 4 daria 30. A altura do prédio aí, né, do edifício, seria de 30 metros, beleza? Então, isso é uma questão muito simples que a gente vê que tem uma aplicação, né? Engenheiro, por exemplo, utilizaria isso aí sem precisar ir medir o tamanho do prédio, ok? Então, perceba como facilita. Então, o teorema fundamental, né, do triângulo é onde em vídeos que eu mandei para vocês também tinham, né? Ele diz que quando você tem um triângulo, né, em resumo aqui, quando você tem um triângulo e você corta esse triângulo no meio, ó, uma reta paralela ao lado de baixo, a base, eu formo dois triângulos semelhantes, esse pequenininho que ficou e o grandão que já tinha, certo? Em resumo é isso, tem um triângulo, cortou esse triângulo, ficando uma reta paralela à base, formei dois triângulos pequenos, então eles são congruentes, né? Ó, esse ladinho aqui AD está para o lado grande AB, certo? Essa reta aqui, ó, DE, formou um segmento DE, está para BC. Então, formei um triângulo pequeno e um triângulo grande. Apenas um está dentro do outro. Ok? Então, vamos para uns exemplos aqui, tá? Mais práticos, que vocês entenderão melhor. Caso particular de semelhança, né? Para saber se dois triângulos são semelhantes, não é necessário examinar todos os lados e todos os ângulos. A gente vai ter alguns critérios, ok? Pessoal, isso aqui também tem no exercício, olha. Perceba aqui que eu quero descobrir o valor de x, né? Calcular x. Então, já eu tenho um triângulo pequeno e um grande, mas eu não sei quais estão na mesma posição, quais lados. Imagina esse triângulozinho pequeno na mesma posição desse grande, né? Então, perceba que esse 6, né, ele está para 3, ou seja, vamos do pequeno para o grande. 3 está para 6. Então, 4 está para x. Formei aqui, ó. 3 está para 6, 4 está para x. Então, 3 vezes x, 3x, 4 vezes 6, 24. Dividido por 3, 8. Perceba que é muito simples, pessoal. O segredo é você verificar que lado está para que lado para saber resolver a proporção, ok? Então é muito simples, isso aí também, né, a gente já viu em outros vídeos, beleza? Então vamos para algum caso de semelhança de triângulo, né? Por exemplo, esse primeiro caso é o ângulo-ângulo. Se você tem dois triângulos e já tem um desenhozinho, ó, que os dois ângulos são iguais, com certeza o terceiro vai ser igual. Isso aqui é uma parte bem teórica. Isso aqui é um caso lado, ângulo, lado. Ele diz que se você tem dois triângulos, ó, aí se tiver a medida de um lado, de um ângulo e de um lado, e se forem iguais, eles já são também semelhantes. Caso lado, 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 é se você tiver os dois triângulos e tiver dando a medida dos três lados de cada um, ok? Por exemplo, 3, 5, 3, 4 e 5, e outro também 3, 4 e 5. Então, com certeza, eles serão semelhantes, né? E aqui, né, ainda na semelhança de triângulos, nós temos isso aí. Um triângulo dentro e um triângulo maior fora. Então, vamos pegar a proporção, ó. 21 está para 14 e 18 está para x. Não tem o que fazer, pessoal. 21 está para 14, 18 está para x. 21 vezes x, 21x. 14 vezes 18, 252. 252 dividido por 21 dá 12. Qual o valor de x que tem que ser aqui? 12. Beleza? E aqui, né, para fecharmos, tenho dois exemplos também, né, bem semelhantes aos que eu mandei para vocês no exercício, olha. Então vamos lá, nessa primeira aqui eu tenho, ó, vamos olhar as mesmas posições, ó, o x está para o 15 e o 12 está para o 10, né? Então armei a conta aqui, ó. Então, x vezes 10 é x, 15 vezes 12, 180, dividido por 10, 18. E o outro diz que esse lado aqui pequeno, né, 10, está para o lado grande, que é o 10 mais 8, 18. E o x, que é a base, está para o 24, ok? Perceba que eu tenho um triângulo pequeno e um triângulo grande.
Então, x para 24, 10 para 18. Tinha por que 18? Porque o lado do triângulo grande, pessoal, ó, esse lado esquerdo, eu tenho que somar o 10 mais o 8, 18, certo? Então, x vezes 18, 18x. 24 vezes 10, 240. Quando eu dividir 240 por 18, não vai dar para dividir, aí a gente simplifica. Aí fica 40 dividido por 3. Beleza? Então, pessoal, perceba que aí eu coloquei vários exemplos, né? Que já tem videoaulas, tem no exercício da gente, beleza? Só para a gente relembrar a semelhança de triângulos. Que o segredo é você olhar que lado está para que lado, né? Quais são os lados correspondentes, beleza? Então, valeu, galera!